DPVAT, né, ele é pago, deve ser pago nos casos de morte ou de invalidez permanente, seja ela total ou parcial, e também para ressarcimento de despesas médicas. Essas operadoras que atuam, né, nas diversas cidades do país criam na população a ideia de que basta sofrer um acidente automotor para se ter direito à indenização. Ou seja, pessoas que simplesmente caem da moto e arranham, ou que, mesmo que quebrem o braço, mas que não venham a sofrer uma invalidez permanente, parcial, essas pessoas não têm direito a essa indenização. Essas operadoras criam a falsa ideia de que todo mundo que sofre qualquer tipo de acidente tem direito a uma indenização. A partir daí, cria-se um enorme mercado, né, de pagamentos de seguro DPVAT. Muitas das pessoas que sofrem o acidente não sabem que só teriam direito à indenização se de fato sofressem uma invalidez permanente. Algumas delas sabem, até porque não sofreram acidente de veículo automotor, caíram no futebol e foram fazer um pedido de indenização do DPVAT, né? Ou de fato caíram, sofreram um acidente de veículo automotor, mas não sofreram uma lesão, uma invalidez permanente. Essas pessoas não teriam direito à indenização. Essas operadoras, então, para se obter o seguro, a pessoa precisa de um laudo médico e de um boletim de ocorrência. Um laudo médico que ateste, né, a ocorrência de uma invalidez permanente, total ou parcial. A partir daí, essas operadoras que são remuneradas não apenas com o percentual do valor da indenização recebida pelos clientes, mas também pelas agências reguladoras do sistema DPVAT, elas passam a pagar profissionais da saúde para lhes fornecer documentação sigilosa, né, médica de pacientes acidentados. Ou seja, funcionários de diversos hospitais foram flagrados fornecendo a lista de todos aqueles pacientes que adentraram no estabelecimento, né, naquele dia, para que as operadoras pudessem posteriormente procurá-los em suas residências, né, para vender esse serviço. Além disso, essas operadoras pagam fisioterapeutas e médicos para que eles emitam laudos com conteúdo de falsidade ideológica, ou seja, são laudos que atestam a invalidez permanente, total ou parcial, de pessoas que nenhuma sequela sofreram, né, em razão do acidente sofrido, ou mesmo de acidente, seja ele automotor ou não. Pois bem, além de pagar para funcionários dos hospitais fornecerem essa lista de pessoal e para os médicos fornecerem os laudos com falsidade ideológica, essas mesmas operadoras, elas corrompem funcionários públicos, né, policiais civis e militares, para que estes facilitem ou falsifiquem boletins de ocorrência, informando a ocorrência de um acidente de trânsito. Assim é que foram identificados, né, que nesse esquema, funcionários dos hospitais buscavam o histórico de atendimentos naquele hospital, por exemplo, há um ano atrás, e passava essa lista inteira de, sei lá, 30, 50, 100, 500 acidentados para determinados policiais, para que estes lavrassem boletins de ocorrência, registrando um acidente que aconteceu há 2 anos atrás, 1 ano atrás, eram registrados naquela data por determinados policiais, foram identificados, em troca de propina, né, para que esse boletim de ocorrência acompanhasse aquele laudo médico fornecido pelos médicos pagos pelas operadoras com conteúdo de falsidade, para que fossem encaminhados para um pedido de indenização administrativa. Esse pedido administrativo era avaliado pela seguradora e muitos deles eram pagos administrativamente, mesmo com esses laudos falsos. O Ministério Público, no decorrer da investigação, procurou ouvir diversas das vítimas, né, desses acidentes de trânsito. E foram várias delas que nos confessaram que nenhuma sequela havia sofrido.
ou seja, que de fato, a maioria delas relatou que de fato teve acidente, né, mas boa parte também disse que, né, não foi um acidente de trânsito, isso a gente identificou nas interceptações telefônicas, mas relataram que sim, sofreram um acidente de trânsito, mas que não comportava, não guardava nenhuma sequela, estava em plena atividade, né, jogavam bola, andavam de skate e ainda assim tinham recebido os valores de indenização pagos administrativamente. Pois bem, encerrado o pagamento administrativo, vem aí o conluio destas operadoras com alguns escritórios de advocacia, que, de posse desses documentos, ajuizam ações judiciais pleiteando a majoração da indenização paga na via administrativa. Várias dessas ações, alguns juízes, né, são propostas, como o Dr. Marcelo já adiantou, em mais de uma comarca, ou seja, o mesmo fato, o advogado entra com ação em Pirapora, Janaúba, Montes Claros, São Romão e etc., né, para buscar, às vezes, em razão de uma falha do Poder Judiciário, que não se comunica, as comarcas não têm comunicação entre o SISCOM, não dá para saber, só se fizesse uma pesquisa específica da comarca, que você identifica que já há uma outra ação envolvendo aquelas mesmas partes. Então, esses escritórios, valendo-se dessa documentação, que eles são fornecidos por essas empresas, né, e eles são geralmente até a vítima, quando é abordada no hospital ou na própria residência por uma dessas empresas, ela já chega até com a procuração do escritório de advocacia. Então, muitas dessas vítimas que ajuizam ações judiciais sequer tiveram contato com os advogados, né, ou conhecem os advogados. Os advogados entram com ações com base naquela documentação que foi fornecida pela operadora, né, que a gente vê todo dia aí, de que vende esse serviço de busca do pagamento da indenização de pedágio. Esses advogados ajuizam inúmeras ações. Só em Montes Claros são 10 mil ações de um total de 60 mil. Então, os senhores imaginem que quase, né, 20%, né, 15%, 18% do movimento judicial do fórum são contra a seguradora líder. Ou seja, isso gera uma distorção no próprio sistema de distribuição da justiça, né? A demora na prestação jurisdicional se decorre, sem sombra de dúvidas, pelo assoberbamento do Poder Judiciário, né? E a gente não tem dúvida de que essas 10 mil ações, né, ao menos metade delas, tem origem fraudulenta. Então, você diminui o trabalho e permite um trabalho mais sério do Poder Judiciário. Pois bem, então logo os advogados entram com essas ações judiciais com base nesses laudos falsos, nesses boletins de ocorrência vendidos, seja porque o conteúdo é inverídico, seja porque ele foi fornecido, né, obtendo uma facilidade de um policial que foi pago para isso. A seguradora líder contesta essa ação. A seguradora líder tem um departamento jurídico que contrata escritórios de advocacia no país inteiro para fazer a defesa da seguradora, né? Esses escritórios apresentam a contestação, se defendendo a seguradora líder, e, em alguns casos, o juiz tem determinada a realização de perícia. Várias dessas perícias constataram que as vítimas não tinham qualquer grau de lesão permanente, seja total ou parcial. Mesmo com a constatação da perícia, os advogados da seguradora líder, né, juntos dos escritórios de advocacia que patrocinavam as vítimas, faziam pagamentos, né, de indenizações, majorando aquele pagamento que já havia sido feito administrativamente. Né? Foi a partir destas fraudes dentro do Poder Judiciário, né, que foi percebida por juízes, né, na comarca de Montes Claros, que foi passado ao Ministério Público para que fosse dado andamento e início das investigações. Né? Tão logo se descobriu a interestadualidade dessa organização criminosa, a Polícia Federal foi acionada, né, porque identificou a ramificação no Rio de Janeiro por meio de empresas reguladoras, né, enfim, em outros estados, Roraima, e o Jornal Nacional gostou em Goiânia, né, e a gente não tem a menor dúvida de que isso acontece em todos os estados da federação, gerando uma distorção enorme
no pagamento que cada um dos proprietários de veículo automotor paga anualmente pelo seguro da PEVAT, distorcendo a procura no hospital, porque os senhores podem pesquisar com qualquer diretor da área de ortopedia, como é que as filas nos setores de ortopedia ficam lotadas de pessoas buscando fichas de atendimento de acidentes que aconteceram há 3, 2, 1 ano atrás, 6 meses, né? Pessoas que não têm sequela nenhuma, mas que vão lá procurar e assoberbar os hospitais buscando uma ficha de atendimento para conseguir a indenização da PEVAT que ela sequer tinha direito, né? Então, a distorção que vem gerando essa fraude em todo o país prejudica a sociedade e prejudica a todos, e a gente vê a população atualmente clamando pelo combate à corrupção, mas o que a gente tem observado é que vários cidadãos que estão lá pedindo, com a bandeira de combate à corrupção, estão lá pleiteando seus R$1.000 de indenização do seguro da PEVAT, sabendo que nada sofreu num acidente, né? Então a gente está, a operação tenta despertar, quer chamar a atenção para que, se o cidadão de bem, ou que se diz de bem, né, quer mesmo acabar com a corrupção, ele tem que ser o primeiro a impedir que esses agenciadores, né, patrocinem esse sistema de corrupção, né, que prejudica, como vimos aí, o sistema de saúde e o poder judiciário.